Alguma leitura alguma vez já fez você se sentir claustrofóbico? É isso que acontece quando você lê O Processo de Franz Kafka. O Processo de Franz Kafka é um dos famosos livros dos muitos do escritor Kafka, né? Do grande escritor Kafka, o mesmo escritor de A Metamorfose, Castelo, Carta ao Pai, entre outras literaturas muito importantes. E neste livro aqui, eu considero um dos melhores, para mim é o meu favorito, particularmente, porque ele faz com que o leitor sinta algo que eu acho que não é tão simples de ser feito por qualquer literatura, até mesmo pelo cinema, por obras audiovisuais, que é um sentimento de claustrofobia, de você estar sendo esmagado, de você estar preso e sem conseguir fugir, sem ter para onde ir. E é justamente o que você sente lendo este livro aqui. É um sentimento muito material. É quase como se você sentisse na pele aquilo que o protagonista está passando. O protagonista se chama Joseph K., que é um sujeito de classe média alta, um bancário, né? Trabalha em um banco, em um cargo executivo. Ele leva uma vida mais ou menos comum, um sujeito um tanto arrogante, mais voltado para suas próprias questões, até que um dia ele acorda de supetão por dois guardas, dois policiais, que dão a ele voz de prisão. E ele fica completamente transtornado. Os policiais entraram no seu quarto, invadiram seu apartamento e acordam ele já anunciando que ele estava preso. Isso deixa ele, claro, como qualquer pessoa, sem entender muita coisa, né? Completamente confuso. E à medida que ele vai tentando entender o que está se passando, ele fica ainda mais confuso. Então aqueles policiais não sabem porque ele está sendo preso, né? O Joseph pergunta por que da prisão. Os policiais dizem que não tem essa informação, que estão apenas cumprindo as ordens. Não estão vestidos como policiais, estão vestidos como um civil qualquer, o que deixa tudo mais estranho ainda. Não deixa que ele saia do quarto. E aí ele precisa ficar lá esperando chegar um tal de inspetor que vai fazer todos os trâmites burocráticos da prisão. Aí ele pensa, não, tudo bem, esse homem vai chegar e eu vou resolver tudo isso porque ele era inocente, né? Isso já fica claro nas primeiras linhas. Mesmo sendo inocente, o Joseph K. recebeu voz de prisão. Então a gente já sabe que ele é inocente, que ele não cometeu nenhum crime, aparentemente, mas tem esse acontecimento. Só que aí quando o inspetor chega, ele sabe tanto quanto os dois policiais que estavam na casa do K. Ele fala que também não tem a informação de por que ele está sendo preso, mas vai continuar ali com o processo burocrático. Então o K continua confuso, continua sem saber. Ele acha que na verdade é um completo engano, que ou é uma brincadeira de seus amigos, ele estava fazendo aniversário no dia, então talvez pudesse ser um trote para depois fazer uma festa, mas não, estava tudo acontecendo de fato. E aí, depois de algumas horas, o inspetor fala que na verdade ele estava livre para sair, né? Ele podia sair de casa. E aí ele até debocha disso, ele fala, não, então, como assim, eu estava preso e agora eu já posso ir trabalhar normalmente. Tá vendo como vocês são uma piada? Tá vendo como nada disso é sério? Mas o inspetor dá de ombros, deixa ele seguir a vida dele normalmente e ele volta para sua rotina, ignora aquele fato. Para ele é como se tivesse sido um pesadelo. E nada acontece. Até que um dia ele recebe uma ligação falando que o processo estava correndo e que ele precisava se apresentar em um tribunal para fazer sua defesa, para presenciar as audiências. E aí voltamos ao episódio de completa confusão, porque ele vai atrás do tribunal, descobre que esse endereço é muito difícil, e o tribunal funciona em um prédio completamente aleatório, com várias casas de pessoas que moram ali, e a audiência é completamente esquisita, né? Tem uma multidão de pessoas que parecem ser figurantes, que estão ali para aplaudir ou para vaiar quem está falando. O juiz parece não ter muita autoridade. É tudo muito esquisito, muito
muito onírico, muito do campo das fantasias. É uma sensação que você precisa ler para entender. E o Kafka faz sua própria defesa, ele acha que está indo bem, mas depois ele percebe que não está indo tão bem assim. Ele tem uma conversa com um tio, contrata um advogado, esse advogado também trabalhava para o tribunal, e ele vai descobrindo que todo mundo está envolvido no tribunal, até as mulheres, porque ele saía para ter relações, até as pessoas com quem ele conversava na rua, todo mundo era parte do tribunal, parte do processo. Então é como se os meandros da lei, a justiça, o processo, a injustiça, né, estivesse chegando até ele, estivesse afunilando os caminhos que levam até o Joseph K, até que ele ficasse completamente sufocado, sem ter para onde fugir. Eu não vou dar spoilers da obra, né, mas toda a narrativa se baseia nisso, em Joseph K tentando entender o que está acontecendo de fato, tentando entender o porquê de ele estar sendo processado, mas chega um momento em que ele ignora, ele não sabe mais, ele não quer mais saber o porquê de estar sendo processado, ele só quer se livrar daquilo, né? Para ele tanto faz. E aí entram as interpretações, né? Por que ele estava sendo processado? Pode ser que ele estivesse sendo processado, o crime dele fosse ser quem ele era, fosse ser um sujeito arrogante, um sujeito que não se preocupava com os outros, que tratava algumas pessoas mal. Ou talvez seja uma grande metáfora para como o Estado age contra a vida das pessoas, para como o Estado permeia todos os meandros das individualidades, né? Para como o Estado está imbricado em qualquer aspecto da vida cotidiana. E como essa autoridade é uma autoridade da qual você não consegue fugir, não consegue escapar. O próprio Kafka trabalhou muito tempo como advogado em tribunais, né, com a burocracia, então ele estava muito envolvido com essas questões e o livro serve como essa perspectiva burocrática, né, de você ser abocanhado pelas normas legais, pela própria burocracia, por coisas que você precisa fazer para se identificar como um cidadão, para você ter acesso aos seus direitos mais básicos, e essas coisas vão consumindo você, vão consumindo sua energia. Eu acho que, sem dúvidas, é uma leitura essencial, uma leitura das melhores que você pode ter na vida. Para mim, Kafka é um dos escritores mais geniais que já passou pela história humana. Então, todo livro escrito pelo Kafka merece muito ser lido, mas especificamente o Processo, para mim, é uma obra-prima, é uma obra que você só entende de fato com o que você está lidando quando você lê. E outro aspecto interessante é que ele não terminou, né? Ele escreveu vários capítulos separados e alguns capítulos estão incompletos. Então, a história poderia ter mais elementos, mas ele desistiu, né? Como vários outros escritos dele, ele acabou desistindo de completar e ficaram alguns capítulos incompletos que não interferem muito na experiência, porque o final, o desfecho está completo. É apenas algumas partes do meio do livro, do meio do enredo que estão por fazer, mas a experiência continua sendo maravilhosa. Bom, é isso. Se você já leu, se você tem interesse, se você já leu outros livros de Kafka, deixa aqui nos comentários, vou adorar ler suas colocações. E a gente se vê no próximo vídeo para falar de mais uma leitura. Até lá!